a você que está se preparando com dedicação, com disciplina, para o 31º exame de ordem. Nós estamos aqui hoje, especialmente para trazer as nossas derradeiras considerações com respeito aos direitos do consumidor, direitos que foram elencados no nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata-se de um microsistema legislativo, de uma legislação específica que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico exatamente com o afã de conferir efetiva proteção aos consumidores em virtude da reconhecida vulnerabilidade deles. A primeira coisa que nós precisamos lembrar na hora da prova é que para aplicarmos o CDC na resposta das questões que eventualmente surgirem versando sobre o direito do consumidor, é sabermos caracterizar uma relação de consumo. Ah, Reivane, caiu na minha prova uma questão que Maria comprou bens ou adquiriu serviços de uma determinada pessoa. Quando que eu aplico o Código Civil? Quando que eu vou responder a questão, dando a ela a solução trazida pelo CDC? Pois bem, a primeira coisa que nós precisamos saber para concluirmos que teremos que aplicar o CDC é, como eu disse, saber caracterizar uma relação de consumo. E a relação, ela é considerada de consumo todas as vezes que for ela protagonizada, titularizada pelo consumidor de um lado e pelo fornecedor de outro. Consumidor e fornecedor são aqueles que protagonizam uma relação de consumo que vai ser regida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Sendo certo que, de acordo com a nossa lei consumerista, de acordo com o CDC, é considerado consumidor todo aquele que adquirir produtos ou serviços como destinatário final. Então, nós consideramos consumidor todo aquele que estiver adquirindo produtos ou serviços como destinatário final. O que significa dizer que se uma montadora de carros estiver adquirindo pneus que vão ser usados na montagem do carro, ela não é considerada consumidora, porque ela não adquire pneus como destinatário final, mas apenas para serem utilizados na sua linha de montagem, na sua linha de produção. Só é considerado consumidor aquele que adquirir pneus para colocar no seu carro, e não na atividade econômica que desempenha. E esse consumidor, ele precisa estar adquirindo produtos ou serviços como destinatário final de alguém que nós consideramos fornecedor. E quanto à pessoa do fornecedor, eu chamo a atenção dos senhores, porque fornecedor não é só aquele que vende os pneus. Nós consideramos fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É considerado fornecedor, não só aquele que vende, que comercializa os pneus, mas aqueles que produzem, que criam, que transformam, que importam, que exportam, que distribuem. Então, vejam, consumidores e fornecedores são os protagonistas da relação de consumo. Enquanto o consumidor é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final, fornecedor é aquele que pratica qualquer uma daquelas atividades econômicas de criação, de produção, de montagem, de fabricação, de importação, de exportação. Só que eu tanto tenho a figura do consumidor por equiparação, como tenho a figura do fornecedor por equiparação. Vejam que eu considero o consumidor por equiparação toda a coletividade que, de uma maneira maior ou menor, for envolvida na relação de consumo. Por exemplo, toda a coletividade que for exposta à propaganda enganosa ou abusiva é considerado consumidor por equiparação. Como também considero consumidor por equiparação toda a vítima que tiver amargado o dano em virtude de fatos do produto ou serviço. Então, mesmo que não tivesse sido eu quem adquirira o carro, se o carro explode em virtude de um defeito e eu sofro dano, eu sou considerada consumidora por equiparação. E temos também a figura do fornecedor por equiparação. Por exemplo, quem responde pelos danos decorrentes do fato do produto é o fabricante, é o importador, é o exportador. Mas se eu não conseguir identificar, eu posso responsabilizar o comerciante, que é considerado o fornecedor por equiparação. Então, consumidor e fornecedor são os protagonistas de uma relação de consumo. São as pessoas que vão titularizar uma relação de consumo. Os consumidores adquirindo produtos ou serviços e os fornecedores exercendo aquelas atividades econômicas. E consumidor e fornecedor se relacionam em torno de produtos ou serviços, sendo que o próprio legislador define para nós como sendo produto, vejam, tudo aquilo que é colocado em circulação. Produto pode ser qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial, enquanto que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, todo serviço que a gente tiver que pagar, remunerar para obter, é considerado objeto de uma relação de consumo. Do simples corte de cabelo até o serviço de manicure e pedicure, aos serviços mais complexos, nós podemos aplicar o CDC, se forem adquiridos por alguém como destinatário final e prestados por outrem como atividade que desempenha com habitualidade. Vejam que existem alguns princípios que nós precisamos levar em consideração, sobretudo para responder às questões da prova. Se chegarem à conclusão
de que a questão versa sobre relação de consumo, porque protagonizada por aqueles que nós reputamos consumidor e fornecedor, lembrem-se que o CDC, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico para proteger um grupo determinado, determinável ou até indeterminado de pessoas que nós consideramos consumidores. O objetivo do CDC foi proteger os consumidores em face da sua reconhecida vulnerabilidade. E só de tomarem esse princípio como ponto de partida, só de levarem em consideração o porquê que o CDC foi editado, isso já dá para eliminarmos algumas alternativas da questão. Eu não gosto de falar disso como regra, porque toda regra tem exceção. Mas o que eu vou dizer, eu posso dizer que é regra, desde que vocês não desconsiderem a possibilidade de haver exceção. Se uma questão há de ser respondida com base no CDC, a intuição é que qualquer alternativa que o examinador tirar a proteção ao consumidor fica incorreta. Se o meu examinador descreve uma situação para perguntar qual ou quais são os direitos do consumidor, optar por aquela alternativa que diz que ele não tem direito algum, a princípio, como regra, já não me afigura a mais correta. Por quê? Porque o CDC, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico exatamente com este propósito, com esse objetivo de conferir proteção ao consumidor em razão, em virtude da sua reconhecida vulnerabilidade. A lei presume, e presume de forma absoluta, a vulnerabilidade do consumidor numa relação de consumo. Por isso que, diante da reconhecida vulnerabilidade, lhes são assegurados direitos básicos. E esses direitos básicos, que estão elencados no artigo 6º, foram reconhecidos ao consumidor apenas de forma exemplificativa. Porque todas as cláusulas que retirarem do consumidor qualquer direito são tidas como abusivas. São cláusulas nulas de pleno direito. Então, vejam que se nós tomarmos como ponto de partida para o enfrentamento das questões versando sobre os direitos do consumidor, a sua reconhecida vulnerabilidade, e que o CDC foi editado exatamente com o afã de protegê-lo, em razão, em virtude desta presunção, assegurando-lhe direitos básicos, que são direitos mínimos. Qualquer alternativa que nos for dada na questão, dizendo que o consumidor não tem direito algum, por intuição, nós já podemos reputar como sendo a opção pior, a opção equivocada. Vejam que, dentre os direitos básicos do consumidor, nós temos o direito à proteção à vida, à saúde, à segurança. Nós temos o direito às informações quanto quantidade e qualidade do produto, a forma de manipulação, os riscos que ele apresenta.
Nós temos proteção ao consumidor contra propaganda enganosa e propaganda abusiva, sendo certo que propaganda enganosa é aquela que contém informações inverídicas, informações que não são verdadeiras, ao passo que propaganda abusiva é aquela que explora a idade das pessoas, o lugar onde elas vivem, o temperamento, ou seja, tira proveito da fragilidade das pessoas. E dentre os direitos básicos, além da proteção à vida, à saúde, à segurança, além da propaganda, proteção à propaganda enganosa ou abusiva, nós também protegemos o consumidor de cláusulas contratuais abusivas e de práticas comerciais abusivas e reconhecemos sempre a seu favor a inversão do ônus da prova diante da comprovada hipossuficiência dele consumidor. Vejam, dentre os direitos básicos do consumidor, que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, nesta oportunidade de revisão, nesta oportunidade de hora H, nós temos a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência comprovada, demonstrada do consumidor. E cuidado para não confundirem vulnerabilidade do consumidor com hipossuficiência dele. Porque, embora tanto a vulnerabilidade quanto a hipossuficiência denotam fragilidade, fraqueza, no CDC, essas expressões, elas foram usadas em situações diferentes. Porque a vulnerabilidade, ela denota a fragilidade do consumidor no aspecto material. Enquanto que a hipossuficiência denota a fragilidade do consumidor no aspecto processual. A vulnerabilidade, ela é presumida de forma absoluta. Nós podemos presumir a vulnerabilidade do consumidor. Enquanto que a hipossuficiência, que é a fragilidade do consumidor no processo, precisa ser demonstrada, precisa ser provada. O que vem a reboque da vulnerabilidade do consumidor? A proteção, o protecionismo que decorre daqueles direitos básicos que nós asseguramos ao consumidor. Vejam, o que vem como consequência, como efeito da vulnerabilidade é a proteção ao consumidor, sendo reconhecido em favor dele direitos básicos. E o que vem como consequência, como efeito da hipossuficiência, que precisa ser provada, é a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, sempre que demonstrada for a hipossuficiência do consumidor, isto é, a sua fragilidade no processo. E quando que o consumidor é vulnerável? Sempre. E quando que ele
pode ser hipossuficiente. Quando nós mostrarmos que no processo ele não tem as mesmas armas, as mesmas garantias que o fornecedor. Ou porque não tem condições de contratar um advogado renomado, ou porque provar o processo de fabricação de forma fragilizada é difícil, né? Como que o consumidor de cerveja vai provar que na linha de produção de uma cerveja foi utilizado um produto tóxico e, portanto, prejudicial à saúde? Diante dessa fragilidade do consumidor, o juiz, numa ação de indenização eventual, pode conceder o quê? A inversão do ônus da prova. Portanto, cuidado. Tanto a vulnerabilidade quanto a hipossuficiência denotam fragilidade do consumidor. Só que a vulnerabilidade é uma fragilidade no aspecto material do direito, e essa é presumida. Enquanto que a hipossuficiência é uma fragilidade processual que precisa ser demonstrada, que precisa ser provada. Eu não preciso, como consumidora, provar que eu sou vulnerável, mas eu preciso provar a minha hipossuficiência para obter o quê? A inversão do ônus da prova. Portanto, se o seu examinador lhe disser que o consumidor sempre terá a seu favor a inversão do ônus da prova, está errado. Porque ele é sempre vulnerável, mas ele não é sempre hipossuficiente. Tá? Outra questão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção dos senhores é para a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Vejam que a responsabilidade civil no CDC, ela tanto pode se dar por vícios dos produtos ou serviços, como pode se dar por fatos dos produtos ou serviços. Nós falamos em responsabilidade pelos vícios dos produtos ou serviços, quando eles apresentarem defeitos, que em virtude destes defeitos, ou a coisa ou o serviço se tornará impróprio ao uso a que é destinado, ou então terá o seu valor diminuído. Se o produto que eu adquiri não tem a qualidade ou a quantidade que deveria ter, nós falamos em vício do produto. Se o serviço não tem a quantidade ou a qualidade que deveria ter, nós falamos em vício do serviço. E tanto por vícios dos produtos ou serviços, nós asseguramos ao consumidor o direito de redimir o contrato, desfazer o negócio, rejeitando a coisa ou o serviço, ficar com a coisa ou serviço, porém requerendo abatimento no preço, ou até a substituição do produto ou do serviço defeituoso. Então, para as hipóteses de vícios dos produtos ou serviços, que são os defeitos que os produtos ou serviços podem apresentar, a lei assegura ao consumidor direitos potestativos e alternativos. Ficar com a coisa, buscando abatimento do preço, ou devolver a coisa e desfazer o negócio, ou a substituição do produto ou do serviço defeituoso. E esses direitos potestativos devem ser exercidos no prazo decadencial, que vai variar de 90 dias
em se tratando de bens duráveis, a 30 dias em se tratando de bens não duráveis. Os prazos são de 90 dias e 30 dias, que, de regra, começarão a correr da entrega efetiva, desde que o defeito seja aparente. Porque se o defeito for oculto e, portanto, de difícil constatação, no caso de defeito oculto, os prazos de 90 dias e 30 dias vão ser contados do conhecimento. Esses prazos de 90 dias em se tratando de bens duráveis, 30 dias em se tratando de bens não duráveis, são prazos decadenciais, para que o consumidor possa exercer um dos direitos potestativos que a lei lhe dá a opção, para as hipóteses de vícios no produto ou serviço. E vícios do produto ou serviço são defeitos que os produtos ou serviços podem apresentar e que, em virtude deles, ou tornará a coisa ou serviço impróprio, ou terá, então, seu valor diminuído. Agora, fatos dos produtos ou serviços são danos que a vítima pode amargar exatamente como consequência do defeito do produto ou serviço. Gente, se eu comprei um carro que não tem a potência que deveria ter, isso é vício do produto. Agora, se em virtude de um defeito que o carro apresenta, ele explode, e eu perco o carro, eu machuco, eu envolvo um acidente, isso é fato do produto. E quando há fatos do produto ou serviço, por fatos que decorrem dos defeitos dos produtos ou serviços, o direito que a vítima tem é direito à indenização. E prazo para se pleitear indenização não é prazo decadencial, mas sim prazo prescricional. Vejam, a vítima é qualquer uma que tiver amargado dano em virtude de fatos do produto ou serviço. Qualquer vítima que tiver amargado um dano como consequência do defeito de um produto ou serviço, é considerada consumidora por equiparação. E, como consumidora, tem direito à indenização integral, porque dentre os direitos básicos do consumidor, nós temos a reparação integral. E a vítima, que tem o direito à indenização, tem um prazo para exigir do fornecedor a indenização. E esse prazo prescricional é de 5 anos. Prazo de 5 anos é o que a vítima tem para requerer a indenização com base no Código de Defesa do Consumidor. Vejam, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca-se em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Óbito à decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor ou a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria. Então, o prazo de 5 anos prescricional começa a fluir, contando-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, muita atenção para a responsabilidade civil no CDC, porque ela existe tanto para vícios do produto ou serviço, que são meros defeitos, que podem ser aparentes ou não, que torna a coisa imprópria ao uso destinado ou diminui o valor. E existe responsabilidade civil para fatos do produto ou serviço, que são os danos amargados pela vítima como consequência do fato do produto ou do serviço. Com essas considerações, nós encerramos essa oportunidade de rever o nosso conteúdo trazido pelo CDC, na esperança de ter sido clara e objetiva e ajudá-los na boa preparação que precisaram ter na hora da prova. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade e até o próximo encontro, se Deus quiser.